Cara, Bom, primeiramente, muito obrigado. É uma satisfação absurda estar falando contigo, cara, que já comandou meu Mengão. Joguei também, né? Jogou também, né, cara? Porra, e... Existe uma parada que o treinador não gosta muito de falar qual time que torce, né? Eu nunca... Mas existe, não é? Existe, mas eu nunca tive problema com isso, não. É? Eu sempre, desde garoto, eu sou flamenguista. Por que eu vou dizer que não sou depois que eu sou profissional? Você tem que ser profissional, pô. Exatamente. Tanto é que, pegando tua pergunta, tua afirmação, no caso, né, a torcida do Vasco fala que é o único mulambo que eles gostam. Porque eu dirigi o Vasco, né? Sim. Eles falam que o único mulambo que nós gostamos, sabe? Toda hora no meu canal, no meu Instagram, aquele negócio lá, o único mulambo que a gente gosta é o Luxemburgo. Mas isso é interessante, porque você sempre disse que você era Flamengo. Sempre na verdade, disse. foi sempre aberto isso daí. Mas nunca teve entrave pra tu trabalhar em outros clubes, né? Não. Tipo, nem do Rio de Janeiro. Não, teve só um entrave que foi no Fluminense, cara. É mesmo? Foi com o presidente Peter, quando ele era o presidente, estava com a Unimed lá. E aí eu agitei numa palestra lá que a gente ia jogar contra o Flamengo. Aí eu falei, vocês sabem que eu sou rubro-negro, mas eu não quero saber agora de rubro-negro, não. Eu quero enfiar a pica no... Pode falar isso? Claro, Pode. Olha, eu sujo. Pode tudo aqui. Eu quero ganhar deles lá, não tem esse negócio não. E foi numa palestra usando a parte para dar um... Preleção ali. Na palestra. Aí ele chegou aqui, não se fala o nome do Flamengo depois. Eu falei, como é que é? Aqui no Fluminense ele não fala não. Eu falei, não vai dar não, cara. Porque, eu não vou dizer que eu não sou Flamengo, pô. Não tem como não dizer que eu sou Flamengo. E quando me apresentei ao Fluminense, o pessoal perguntou, e aí, como é que vai ser Fluminense? Eu falei, eu vou responder pela primeira e última vez. Vamos falar do Fluminense, mas todo mundo sabe que eu sou flamenguista. Já naquele momento ali, o Peter já ficou meio... Entendi. Mas bobagem isso, cara. Bobagem. Uma grande bobagem. Ganhei do Flamengo jogos importantes contra o Flamengo. Fui campeão contra o Flamengo, jogando contra o Flamengo, um torneio em São Paulo pelo Santos. Acho que foi em 97. Aí, nesse caso, o profissional vibra, mas o torcedor fica puto, né? Não, cara, você não lembra do torcedor, cara. Na hora que você está trabalhando, não lembra, cara. É impressionante. Agora, se eu estivesse em casa assistindo o jogo, você não tem a dúvida que eu vou torcer pro Flamengo. Não tem a dúvida. Mas na hora do jogo não tem como, cara. Não tem. Você tá na tua veia de querer ganhar, não tem esse negócio de torcer, né? Mas então você sofreu agora que nem a gente na final da Libertadores aí? Sim, claro, porque se você fala assim, como um rubro-negro, né? Tu vê as coisas acontecendo ao contrário, né? E aí tu vai ficando meio... Ainda mais eu que sou profissional, vejo coisas que vocês não conseguem enxergar. Aí você vai ficando, não posso... Né? Tu vai falar, caramba, por que não fez isso? Por que não fez aquilo ali? Deixa eu te perguntar, porque assim, boa parte da mídia e muitos torcedores também atribuem a derrota ao Renato Gaúcho, né? Obviamente não foi só o Renato Gaúcho, foi um componente, foi mais o Palmeiras, na minha opinião, né, no caso. Mas o que você acha que dava pra fazer ali, que não aconteceu? Cara, assim, não é que é o Renato Gaúcho, não. Eu acho que o ambiente não era um ambiente próprio para ganhar. Você tem que estar com um ambiente propício para ganhar, né? E você via que havia um desgaste, né? Sempre nos jogos, na discussão do Flamengo, nas entrevistas, tinha muito desgaste. Cara, e isso entra dentro do campo, cara. O momento dos clubes entra dentro do campo, não adianta. Então, e o Flamengo vivia um momento de estabilidade. Então isso passa, você não consegue produzir 100%, você não consegue estar totalmente focado naquilo ali, porque você vê anteriormente, antes do jogo, o problema com o Renato fica, o Renato sai, vamos tirar o Renato, aí o jogador fala uma coisa, o outro fala outra, o ambiente não estava propício para isso aí. Já vai falar assim, o que você faria? O ambiente é que faz você ter sucesso dentro do trabalho. E como é que foi essa última passagem pelo Cruzeiro aí, cara? Uma situação difícil pra caralho do Cruzeiro. Não, assim, cara, foi ótimo ter trabalhado lá, né? Porque... De novo, né? Você tem uma história enorme. Tem uma história bonita. Eu fui por causa disso, né? Eu fui engraçado nessas duas últimas que eu vou trabalhar, até que nunca pensei em trabalhar em segunda divisão, não passava pela minha cabeça, pelo sucesso que eu alcancei, né? Claro. Mas tem coisas que eu tô com 69 anos, né? Que você tem que também dar retorno. Eu comecei a ser técnico no Vasco da Gama, como assistente do Lopes. Então, assim, naquele momento, assim, pra mim não muda muito mais nada. O Vasco é um clube muito grande, cara. A rivalidade Vasco-Flamengo, vocês conhecem muito bem, que é braba demais, né, cara? É porrada demais, muita porrada mesmo. Desde a época de juniores, Roberto Dinamite, Pastoril,
como é que é o nome? Mazzaropi, aquele negócio. Flamengo e Vasco era. O negócio era meio Sinistro, esquentado. E aí como eu fui assistente do Lopes e eu comecei lá, eu falei, o Vasco da Gama quer retribuir tudo que eu ganhei, né? Experiência, tudo, para ver se eu consigo fazer um trabalho. E fiz o trabalho, mantive o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E depois aí voltei, já no outro momento, já não consegui mais fazer, entendeu? Mas foi mais ou menos por aí. Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso de uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do Inet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, só não perde tempo, clica agora.